O jejum é uma ótima ferramenta que pode ser utilizada para nos ajudar a emagrecer de uma forma mais fácil e mais saudável. E neste vídeo eu vou te mostrar como utilizar o jejum no seu dia a dia e também responder algumas perguntas frequentes que me fazem sobre o jejum. Então, se você está interessado em saber um pouco mais sobre o jejum, relaxe, respire fundo, abra a sua mente e vamos começar. Opa, tudo bem? Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição hoje em dia para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje eu vou te contar um pouco mais sobre o jejum, que também é conhecido como jejum intermitente. E eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber. Mas antes que você esqueça, já vai deixando o seu like nesse vídeo, que já me motiva cada vez mais a trazer ainda mais conteúdos para você. E também me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. E primeiro vamos definir aqui o que é o jejum. O jejum nada mais é do que nós voluntariamente nos privarmos de alimento por um período específico de tempo. E alguns líquidos podem ser utilizados durante o jejum, como água, o chá e também o café. Porém, esses líquidos não podem ser adoçados, porque caso você consuma qualquer coisa que tenha calorias ou nutrientes, vai parar a funcionalidade do jejum. E existem alguns jejuns chamados jejuns totais, que não entram nem mesmo líquidos. Porém, esse tipo de jejum não é muito indicado para o objetivo de saúde, porque pode causar alguma desidratação. E o jejum não tem um padrão de duração específico. Ele pode durar de 12 horas a 3 meses ou até mais. No final deste vídeo, eu vou te mostrar um esquema prático de como você pode utilizar o jejum de 16 horas no seu dia a dia. O de 16 horas é o mais utilizado pela maioria das pessoas. Eu mesmo utilizo esse protocolo. Então eu vou te mostrar exatamente como você pode fazer e você pode repetir ele do jeito que eu mostrar ou pode ir adaptando esse tipo de jejum de acordo com a sua rotina e o seu estilo de vida. E o jejum, ele pode ser feito uma vez na semana, uma vez no mês ou uma vez no ano. E o jejum intermitente, que são períodos mais curtos de jejum, são feitos com mais regularidade, geralmente em períodos intermitentes de tempo. Por isso o nome jejum intermitente, que é feito normalmente dia sim, dia não. Um dia você faz o jejum, outro dia você não faz. E no dia após o que você não fez, você repete o jejum novamente. E o jejum de até 24 horas é considerado um jejum mais curto, que pode ser feito em períodos intermitentes de tempo, dia sim, dia não, caso você queira. Os jejuns mais longos são acima de 24 horas, geralmente entre 24 e 36 horas. E eles também podem ser utilizados 2 ou 3 vezes na semana. E o jejum ainda mais prolongado pode durar entre uma semana e um mês de jejum. Porém, esses jejuns mais prolongados, acima de 36 horas, só é indicado se você tiver um acompanhamento médico. Então, por exemplo, se você for fazer o jejum de 24 horas, você poderia almoçar ao meio-dia da segunda-feira e você só iria comer novamente ao meio-dia da terça-feira, contando 24 horas de jejum. Você iria pular o jantar da segunda e o café da manhã da terça e ia direto de novo para o almoço. E se você fosse fazer um jejum de 16 horas? Vamos dizer que você iria jantar às 7 da noite. Das 7 da noite até às 7 da manhã, dá 12 horas de jejum. Então falta 4 horas para completar as 16. 7, 8, 9, 10, 11. Então você só iria almoçar às 11 horas. Depois do jantar às 7 da noite. Você iria pular o café da manhã e ir direto para o almoço.
E lembrando, no final desse vídeo eu vou explicar isso mais claramente. Eu vou te dar uma tabela de segunda a domingo, encaixando já as refeições e o jejum de 16 horas, para você entender melhor. E também é bom lembrar que durante o jejum, a sua insulina e a sua glicose sanguínea vão diminuir, o que é muito bom se o teu objetivo é perder gordura, isso é maravilhoso. Mas se você é diabético ou toma algum remédio, algum medicamento para diminuir a insulina ou diminuir a glicose no sangue, é melhor você procurar o seu médico ou o seu nutricionista antes de pensar em fazer jejum. E uma pergunta que me fazem muito é o que eu posso consumir em dias de jejum? E a resposta é simplesmente nada. Você não pode comer nada. O jejum é justamente você não se alimentar. Você não pode consumir nada que tenha nem calorias e nem nutrientes, senão vai parar a funcionalidade do jejum. Porém, contudo, todavia, como eu afirmei mais cedo, você tem que se manter hidratado durante esse período de jejum. Então você vai poder beber água, tomar café, tomar algum chá, desde que eles não sejam adoçados, porque eles não vão quebrar o jejum, já que eles não contêm nem calorias e nem nutrientes. Tente beber uma média de 2 litros de água diariamente. Uma boa dica é você começar o seu dia com um copo de água fria, para assegurar uma hidratação adequada já no começo do dia. E você também pode adicionar um limão espremido, dá um bom sabor à água e também não vai quebrar o jejum. Você também pode utilizar água saborizada, acrescentar algumas rodelas de laranja ou pepino em uma jarra de água para uma infusão de sabor e depois tomá-la ao longo do dia. Porém, são proibidos todos os sabores artificiais ou edulcorantes, como por exemplo, quisuco ou tang. Eles não devem ser adicionados à água. Todos os tipos de chá são excelentes, incluindo chá verde, preto e de ervas. E você também pode usar especiarias, como canela ou noz moscada, para dar mais sabor ao seu chá. O café com cafeína ou descafeinado também é permitido. E também pode ser utilizado o caldo de osso caseiro, feito de ossos de boi, porco, galinha ou de peixe. E você pode acrescentar uma boa pitada de sal marinho no caldo. Isso irá ajudá-lo a ficar hidratado. E um ponto importante é que muitas pessoas têm medo de utilizar sal. Eu já tenho um vídeo falando sobre os efeitos do sal. E não é nada do que a maioria acredita. O sal é um micronutriente essencial para a nossa saúde, então nós temos que utilizá-lo. E é principalmente aconselhável você utilizar quando estiver em períodos mais longos de jejum, porque ele vai te ajudar a manter o equilíbrio eletrolítico do seu corpo. Então não tenha medo do sal, utilize o sal durante o jejum. Porém, em jejuns mais curtos, de até no máximo 36 horas, o sal não vai fazer tanta diferença. E também é importante você quebrar o jejum com bastante calma, porque o excesso de comida logo após o jejum pode te dar algum desconforto estomacal. E embora isso não seja grave, pode ser bastante desconfortável, então é bom nós termos cuidado. Então, logo após o jejum, tente colocar uma quantidade menor de comida. E caso você sinta fome após comer isso, você coloca mais um pouco, sempre percebendo o seu corpo, como você se sente. Você não pode se sentir mal após a refeição. Outra pergunta que aparece muito: sinto fome quando faço jejum, o que posso fazer? Essa provavelmente é a maior preocupação das pessoas que vão começar a fazer o jejum, de não conseguirem aguentar a fome e dessa forma não conseguirem se controlar. E a verdade é que a fome não é persistente, ela vem em ondas, e se você ignorar ela um pouco, logo ela passa e depois de um tempo ela tende a voltar um pouco, mas ela não fica persistindo ao longo do tempo. E também uma dica muito boa é você sempre se manter ocupado, evitar o ócio, seja no trabalho, seja pesquisando, vendo TV, lendo um livro, fazendo atividade física. Invente alguma coisa para ocupar a sua mente, porque dessa forma ela vai esquecer de comida e você vai conseguir fazer o jejum de forma bem mais fácil. E na medida que o seu corpo vai se adaptando ao jejum, ele vai começar a queimar as reservas de energia, que no caso são as gorduras, e isso vai suprimir a sua fome. E muitas pessoas observam que durante o jejum o apetite não aumenta. Muito pelo contrário, ele começa a diminuir.
Durante jejuns mais longos, muitas pessoas percebem que a fome praticamente desaparece a partir do segundo ou terceiro dia. E claro, sempre lembrando, se você realmente estiver com fome durante o jejum, você pode estar utilizando os líquidos que eu citei mais cedo. Eles vão te ajudar a suprimir a sua fome. E essa é uma das melhores perguntas. Posso me exercitar durante o jejum? Com toda certeza, não existe nenhum motivo para você parar a sua rotina de exercícios. Eu mesmo só treino em jejum, de segunda a sábado treino em jejum, já faz mais de um ano. E isso até me ajudou a ganhar mais massa muscular. Tanto levantamento de peso como treino cardiovascular podem ser utilizados. Todos os tipos de exercícios são encorajados. É uma ideia muito comum, porém também muito errada, de que nós temos que comer antes de treinar para podermos ter energia no nosso corpo. Isso simplesmente não é verdade. O nosso fígado pode nos fornecer energia por um processo chamado gliconeogênese, onde ele vai gerar glicose para o corpo, já que não tem alimento. E também, em períodos mais longos de jejum, o nosso músculo pode pegar energia diretamente dos ácidos graxos, que vem justamente da queima da nossa gordura corporal. E também durante o jejum, os níveis de adrenalina no seu sangue aumentam, o que é ideal para você fazer atividade física. E também durante o jejum, o nível de hormônio do crescimento, o famoso GH, também aumenta, o que é ideal para manter sua massa magra, te ajudar a não perder músculo e, quiçá, te ajudar a ganhar mais massa muscular. E essa vantagem metabólica faz muitas pessoas, principalmente adeptos de musculação, procurarem o treino em jejum para ajudar no ganho de massa muscular. Até como eu citei mais cedo, eu treino em jejum já faz mais de um ano para poder ganhar massa muscular. E eu consegui ganhar bastante volume muscular nesse período, treinando em jejum. Porém, tem um grande detalhe aqui. Eu só te aconselho a começar a treinar em jejum ou pensar em começar a treinar em jejum se a sua alimentação já estiver adequada. Você tem que estar consumindo alimentos de qualidade e nutritivos para regular o seu metabolismo e você poder realmente treinar em jejum sem nenhum problema. Se você não tiver melhorado sua alimentação antes, muito provavelmente vai dar algum problema durante o treino em jejum, porque o seu corpo tem que pegar energia da gordura. Mas se a sua alimentação está ruim, não está boa, ele não vai conseguir fazer isso. Então você pode passar mal, sentir náuseas, sentir fraqueza. Então, antes de pensar em treinar em jejum, melhore sua alimentação. Pelo menos 30 dias seguidos com uma alimentação de qualidade, para depois pensar em fazer jejum ou treinar em jejum. Outro detalhe são pessoas que utilizam algum medicamento para diminuir a insulina ou diminuir a glicose. A mesma coisa que eu afirmei mais cedo. Se você é diabético ou toma algum medicamento com essa finalidade, tem que procurar um médico ou um nutricionista antes de pensar em treinar em jejum ou pensar em começar a praticar o jejum. Mas antes de mais nada, só te lembrando que você também pode estar me seguindo nas minhas redes sociais. Em cada rede social eu te dou dicas diferentes de como emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida e assim conseguir alcançar a sua melhor versão. Outra pergunta muito comum: e se o jejum me deixa cansado? Na minha experiência, o que eu vejo geralmente é o contrário. As pessoas afirmam ter mais energia durante o jejum, provavelmente por conta do aumento da adrenalina no sangue. E o seu metabolismo não diminui durante o jejum, muito pelo contrário, ele aumenta e você consegue fazer todas as suas atividades diárias normalmente. A fadiga persistente não é uma parte normal do jejum. Se você se sente cansado em excesso, pare de jejuar imediatamente e procure um nutricionista ou um médico. Essa pergunta é interessante. O jejum vai me deixar confuso ou esquecido? E a resposta é não. Você não deve experimentar nenhuma diminuição da memória ou na capacidade de concentração. Os antigos gregos até acreditavam que o jejum melhorava significativamente as habilidades cognitivas, ajudando os grandes pensadores a obter mais clareza e acuidade mental. A longo prazo, o jejum pode até mesmo nos ajudar a melhorar a nossa memória.
Existe uma teoria de que durante o jejum o nosso corpo ativa um tipo de limpeza celular, chamada de autofagia, que nos ajuda a manter a nossa memória, não perder a memória ao longo do tempo. Uma coisa que é muito associada ao envelhecimento. Pessoas que estão ficando mais velhas, perdendo memória ou até mesmo adquirindo Alzheimer. O jejum, existe uma teoria que pode ajudar durante esse processo de envelhecimento. Outra pergunta boa é essa: eu fico tonto durante o jejum, o que posso fazer? Provavelmente você está ficando desidratado. E para evitar isso, basta utilizar sal e água. E tenha certeza de estar bebendo bastante líquido durante o jejum. E também o baixo consumo de sal durante o jejum também pode causar tonturas. Então você está utilizando um sal marinho no caldo de osso ou então na própria água, pode te ajudar a prevenir essas tonturas. E outra possibilidade é que a sua pressão arterial seja realmente muito baixa, principalmente se você estiver tomando algum medicamento para diminuir a pressão. Nesse caso, o melhor a fazer é ajustar o seu medicamento e sempre procurar o seu médico. Outra pergunta frequente: eu tenho câimbras durante o jejum, o que posso fazer? Baixos níveis de magnésio podem causar câimbras, porém você pode suplementar o magnésio e ele pode ser comprado em qualquer farmácia sem prescrição médica. E outra possibilidade é você tomar banho com sais de sulfato de magnésio, que também podem ser encontrados nas farmácias. Você despeja esses sais de magnésio em uma banheira quente, toma banho, fica imerso na banheira e o magnésio vai ser absorvido pela sua pele. Mais uma pergunta que aparece de vez em quando: eu tenho dores de cabeça quando faço jejum, o que posso fazer? Como eu já mencionei anteriormente, tente aumentar a ingestão de sal, isso pode te ajudar. E também, dores de cabeça são bastante comuns nas primeiras vezes que você tenta jejuar. Algumas pessoas acreditam que essa dor de cabeça é causada por uma transição do seu corpo, de uma dieta alta em sal para uma mais baixa em sal durante os dias de jejum. As dores de cabeça geralmente são temporárias e quando você se acostuma com o jejum, esse problema costuma se resolver sozinho. Outra pergunta boa: meu estômago está sempre fazendo barulho e venho tendo constipação. O que posso fazer? Primeiro, beba bastante água mineral. E segundo, utilize mais fibras, frutas e vegetais no período que você não estiver utilizando o jejum. Isso pode te ajudar com a constipação. Próxima pergunta: sinto azia durante o jejum. O que posso fazer? Se você está sentindo azia, evite fazer grandes refeições após o jejum. Você pode achar que tende a comer mais logo que quebra o jejum, mas tente comer normalmente. A melhor forma de você quebrar o jejum é comendo lentamente e em quantidades normais, sem nenhum exagero. E também tente evitar se deitar logo após a refeição. Tente se manter na posição vertical, em pé ou pelo menos sentado, pelo menos durante meia hora. Mais uma pergunta importante: tomo medicamentos com alimentos. O que posso fazer durante o jejum? E é interessante nós entendermos que alguns medicamentos podem causar alguns problemas se nós estivermos de estômago vazio. A aspirina pode causar irritação estomacal ou mesmo úlceras. Os suplementos de ferro podem causar náuseas e vômitos. A metformina, usada para diabetes, pode causar náuseas ou diarreia. Então, o ideal é você conversar com o seu médico para ver se realmente você precisa continuar tomando esses medicamentos. E também tentar adaptar isso caso você precise utilizar o medicamento utilizando uma comida junto. Porque, como você acabou de ver, alguns medicamentos não podem ser utilizados com o estômago vazio. E a nossa pressão pode diminuir um pouco durante o jejum. E se você toma algum remédio para diminuir a pressão, você pode acabar ficando com a pressão abaixo do normal, o que pode te causar bastante incômodo. Então, sempre lembrando, se você toma algum medicamento, antes de poder fazer jejum, é bom você primeiro conversar com o seu médico. E essa pergunta é para você que tem diabetes.
E se eu tiver diabetes, posso fazer jejum? E como eu afirmei mais cedo, se você for diabético ou estiver tomando algum medicamento que mexa com a sua glicose ou a sua insulina, ou até medicamentos no geral, o acompanhamento médico vai ser obrigatório, porque o medicamento vai ter que ser ajustado para o seu jejum. E dependendo do caso, você nem vai poder fazer o jejum. Muitos diabéticos tomam remédios para diminuir o açúcar no sangue. Só que durante o jejum, o açúcar no seu sangue já vai diminuir. E se você juntar os dois, o jejum com o remédio para diminuir o açúcar no seu sangue, vai ficar em níveis muito baixos, o que pode realmente ser um risco para a sua vida. Então, se você tem diabetes, acompanhar os níveis de açúcar no seu sangue vai ser um procedimento obrigatório. E uma coisa que pode acontecer é que, como durante o jejum os níveis de açúcar no seu sangue vão diminuir, o seu médico pode diminuir a quantidade de medicamento que você está tomando para diminuir o açúcar no sangue, já que o jejum está fazendo essa tarefa. Ou até mesmo cortar definitivamente o remédio, já que o jejum vai poder fazer isso por você, sem precisar utilizar remédio nenhum. Mas lembrando, tem que ser feito com acompanhamento médico. Converse primeiro com o seu médico. E se você acaba ficando com níveis excessivamente baixos de glicose no sangue, quer dizer que o medicamento que você está tomando está em uma quantidade muito alta e o jejum já está fazendo grande parte do trabalho. Então o medicamento ou tem que ser retirado ou tem que ser diminuído a dosagem. Porém, como essa resposta da glicose no seu sangue é muito imprevisível, nós não sabemos quanto ela vai diminuir com o jejum, nós temos realmente que ficar de olho na glicose no seu sangue. Tem que ser acompanhado de perto por um médico ou algum profissional qualificado. E eu vou repetir isso mais uma vez para deixar enfatizado, porque realmente é muito importante. Se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você vai querer começar a praticar o jejum intermitente. Mas eu só indico você começar a praticar o jejum intermitente depois de você ter mudado a sua alimentação. Você tem que estar consumindo alimentos de qualidade e nutritivos por no mínimo 15 dias. Eu aconselho para os meus pacientes passarem 30 dias. Seria realmente o ideal, para depois começarem a praticar o jejum. E também relembrando, se você se sentir mal de qualquer forma, pare de fazer o jejum imediatamente e vá procurar um nutricionista ou um médico qualificado que possa te ajudar. E agora eu vou te dar algumas dicas rápidas que você pode estar utilizando durante o jejum. Beba água. Comece cada manhã com um copo de pelo menos 250 ml de água. Mantenha-se ocupado. Isso vai manter seus pensamentos distantes da comida. Muitas vezes escolher um dia agitado no trabalho ajuda o jejum. Beba café. O café é um inibidor de apetite muito bom. O chá verde, o chá preto e o caldo de osso também podem ajudar. Surfe nas ondas. A fome vem em ondas, ela não é contínua. Quando ela chegar, beba lentamente um copo de água ou uma xícara de café quente. Muitas vezes, quando você terminar de beber, sua fome já terá passado. Não diga a todo mundo que você está em jejum. A maioria das pessoas vai tentar desanimá-lo, uma vez que eles não compreendem os benefícios do jejum. Dê a si mesmo o prazo de pelo menos um mês. Leva algum tempo para que seu corpo se acostume ao jejum. As primeiras vezes que você jejua pode ser difícil, então esteja preparado. Não se desencoraje, vai ficando mais fácil. Siga uma dieta nutritiva nos dias em que não jejuar. O jejum intermitente não é uma desculpa para comer o que quiser. Durante os dias que não sejam de jejum, mantenha uma dieta nutritiva, com baixa concentração de açúcares e carboidratos refinados. Não se empolgue demais no jejum. Depois de terminar o período de jejum, finja que nada aconteceu. Coma normalmente, como se você nunca tivesse jejuado. E a última e mais importante dica é você encaixar o jejum na sua vida. Você não precisa se limitar socialmente só porque está praticando o jejum. O ideal é que você organize os seus horários de jejum para que ele se encaixe no seu estilo de vida. E é claro que vão haver ocasiões que vai ser praticamente impossível você praticar o jejum, como por exemplo, em férias, feriados, casamentos ou aniversários. Nessas ocasiões, não tente forçar o jejum.
Elas foram feitas para você relaxar e desfrutar. Porém, após essas ocasiões, você pode fazer um jejum um pouco mais longo, justamente para poder compensar, ou até mesmo voltar para a sua rotina normal de jejum. O ideal é que você encaixe a sua rotina de jejum de uma forma que faça sentido no seu estilo de vida. E não tem como eu te afirmar quanto peso você vai conseguir perder durante o jejum. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Há quanto mais tempo você está obeso ou acima do peso, mais provavelmente vai ser difícil você conseguir perder esse peso. E existem alguns medicamentos que também podem atrapalhar um pouco esse processo de emagrecimento. Você simplesmente tem que persistir e ser paciente. E caso você acabe chegando em um platô onde você não está mais conseguindo perder peso, você também pode tentar mudar tanto o seu plano alimentar como o seu jejum. Você pode realmente começar a comer alimentos diferentes, mudar a composição da sua dieta e também adaptar horários de jejuns diferentes. Aumentar de 16 horas para 20, de 20 para 24, 24 para 36 ou até mesmo fazer um de 48 horas. Isso vai variar muito. E sempre lembrando, acima de 36 horas é bom você ter um acompanhamento ou de um nutricionista ou de um médico. Então esses protocolos podem te ajudar caso você chegue num platô onde o seu peso não desce mais nem um pouco. E também lembrando, depende muito do seu peso ideal. O grande problema do platô é quando ele chega e você ainda tem que perder peso. Mas todos nós vamos chegar em um platô em certa ocasião, porque o platô é um peso que o nosso corpo considera saudável para nós. Então o grande problema é se esse peso ainda não estiver saudável e você já chegar no platô antecipadamente. Então esses protocolos podem acabar te ajudando. Então, o jejum não é muito diferente de outras habilidades da nossa vida. Prática e apoio são essenciais para um bom desempenho. E muitas pessoas acreditam que o jejum é algo novo, uma modinha criada por celebridades. Mas na verdade não, o jejum é uma coisa muito antiga, porque antigamente nós não tínhamos uma geladeira para poder abrir e comer na hora que nós quiséssemos. Durante a evolução humana, se nós queríamos alimento, nós tínhamos que ir atrás de alimento. E hora ou outra nós não conseguíamos. Então nós passávamos períodos maiores sem nos alimentarmos. O que seria o jejum? O nosso corpo veio adaptado ao longo de milhões de anos a passar períodos um pouco maiores sem alimento. Isso é uma coisa natural durante a evolução humana, que não vai nos fazer nenhum mal. Bem, pessoal, aqui é um exemplo de um protocolo de jejum de 16 horas que você pode estar utilizando. Eu separei em 4 refeições diárias: café da manhã, almoço, lanche e jantar. E de segunda a domingo eu coloquei algumas refeições que você pode também estar utilizando. Todas essas refeições são ideais caso você queira perder gordura, emagrecer, mas elas não são obrigatórias. Caso você queira mudar a alimentação, não tem nenhum problema. A grande questão aqui vai ser os horários de jejum. E aqui na segunda-feira, como vocês podem ver, vai ser um dia de jejum. Você não vai tomar café da manhã e nem lanche da manhã. Vai apenas beber água, tomar café, ou também podem ser utilizados chás ou caldo de osso. A sua primeira refeição do dia vai ser o almoço. E o horário vai depender da sua última refeição no dia passado. Ou seja, por exemplo, se você comeu às 7 horas da noite no domingo, você só vai poder comer às 11 horas da manhã na segunda-feira, para poder bater às 16 horas. Então você vai do jantar do domingo à noite para o almoço da segunda-feira de manhã. E na terça-feira, como vocês podem ver, não vai ter dia de jejum, porque o jejum intermitente tem esse nome porque ele funciona em períodos intermitentes de tempo. Dia sim, dia não, dia sim, dia não. Já na quarta-feira vai ser outro dia de jejum. Você não vai tomar o café da manhã e vai direto para o almoço. E o horário vai depender do seu jantar na terça-feira. Se você jantar na terça-feira às 7 da noite, você só vai comer o almoço na quarta-feira às 11 horas. Agora, se você jantou na terça às 8 horas da noite, você só vai comer o seu almoço na quarta ao meio-dia, completando as 16 horas de jejum. E o resto da semana funciona no mesmo esquema. Na quinta-feira não vai ter jejum, na sexta-feira é outro dia de jejum. E o horário vai depender de que horas você jantou na quinta.
No sábado não vai ter jejum e no domingo outro dia de jejum sucessivamente. E quando você utiliza uma alimentação de qualidade junto com um bom protocolo de jejum, coisas mágicas acontecem. E quem nos conta isso hoje é um dos meus seguidores, o Victor Augusto. Ele fala que já perdeu 14 quilos apenas seguindo as minhas dicas. Parabéns, Victor! Bem, pessoal, aqui nesse vídeo eu trouxe tudo o que eu acho de mais importante sobre o jejum que você precisa saber. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida você pode comentar aqui embaixo que eu vou tentar te responder, certo? Mas por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!